Graça e paz, meus queridos, como estão? Tudo bem? Meus irmãos, minhas irmãs, espero que todos estejam bem. E estamos aí para mais um dia de propósito, mais um dia que Deus nos traz a nós meditarmos, pensarmos, refletirmos acerca daquilo que Deus tem para as nossas vidas. E nessa série agora, Superando os Inimigos, ao longo dessa semana, o primeiro inimigo que nós precisamos entender, diante de tantas batalhas, é a batalha que se trava no campo da mente. Por quê? A nossa mente ela tem uma grande importância dentro dessa batalha, dessa peleja. Então eu quero compartilhar com vocês um texto de 2 Reis, capítulo 18, que diz assim a partir do versículo 17. De Laquis, o rei da Assíria, mandou o rei Ezequias em Jerusalém ser general, seu oficial principal e seu comandante de campo com um grande exército. Eles subiram a Jerusalém e fizeram uma parada nas proximidades do aqueduto de açude superior, na estrada que conduz ao campo do lavandeiro. Eles mandaram convocar o rei, administrador-geral do palácio Eliaquim, filho de Hilquias, o escrivão Sebna e o cronista arquivista-geral Joá, filho de Asaf. Vieram todos ao encontro deles. Então Rabsaque, o comandante de campo, lhes advertiu: Dizei a Ezequias: Assim diz o grande rei, o soberano da Assíria: Em quem depositas essa confiança que alimentas? Tua estratégia e palavras vazias não são poder suficiente para se vencer uma guerra. Em quem tem depositado a tua fé para te revoltares contra mim? Então veja que nesse momento aqui, essa palavra de afronta vem justamente no momento que Ezequias ele se rebela contra o rei da Síria. A Síria já havia tomado o reino do norte, já havia levado cativo já Samaria e agora estava avançando contra Judá. E ele faz essa ameaça: em quem você está confiando? Em quem você está se embasando para se revoltar contra mim? E ele vem com um grande exército para pelejar contra Israel, um exército de aproximadamente 185 mil homens. E ele vai dizer aqui, continuando o texto, que é muito longo, mas eu quero que você leia depois a continuação desse texto no capítulo aqui 18 de 2 Reis e depois também o capítulo 19. E você vai verificar o seguinte: ele vai dizer: olha, quem me enviou, senão o Senhor? E isso quem está falando é quem? Justamente Rabsaque. E é uma mentira, dizendo: o Senhor me enviou para pelejar contra vós. E ele ainda vai dizer mais: olha, se vocês não assinarem um tratado de paz, se vocês não se entregarem, vocês se alimentarão das próprias fezes e beberão a própria urina. E logo em seguida ele faz uma proposta: venham, que vocês vão comer das suas próprias vinhas, dos seus cereais, eu vos levarei para uma terra boa. Uma proposta mentirosa. Ele traz uma proposta que aparentemente é boa. Então veja que ele vai tratar justamente o quê? O campo da mente. Primeiro com ameaças, depois com propostas que não são verdadeiras. Porque assim que o povo assinasse o tratado de paz, subjugaria o povo, colocaria o povo em uma condição de escravidão. Mas a mente poderia levar a aceitar aquilo. Olha, é melhor nós aceitarmos, porque verdadeiramente o que ele está dizendo é verdade. E ele usa argumentos fortes. Ele fala: cadê o Deus de Sefarfaim? Cadê o Deus de Emate? Cadê o Deus de Iva? Cadê o Deus de Samaria? Todos eles não ajudaram na hora da peleja, pelo contrário, nós vencemos a guerra, nós vencemos a batalha. E onde está o seu Deus? Seu Deus também não vai livrar da mão. E aí quando nós vamos para o capítulo 29, no versículo 1 diz assim: Ao tomar conhecimento dessas notícias, o rei Ezequias rasgou suas vestes, cobriu-se de pano de saco, em sinal de profunda tristeza, e entrou no templo do Senhor, a casa de Deus. Irmãos, posicionamento de Ezequias, um homem que depositou a sua confiança no Senhor, como diz os primeiros versículos do capítulo 18. Ele dependeu do Senhor, ele confiou no Senhor, ele esperou no Senhor e diz que não houve um rei que confiasse tanto em Deus como o próprio Ezequias, assim está dizendo a palavra. E nesse momento ele faz o quê? Sobe para a casa de Deus. Nos momentos que o inimigo traz ataque à tua vida, no momento de tribulação, no momento de dificuldade, nos momentos de afronta, o inimigo vai tentar entrar na sua mente e querer te distanciar da casa do Senhor. Mas o que você precisa fazer é como Ezequias fez: rasgar as suas vestes, cobrir de pano de saco, que é um sinal de humilhar a si mesmo, um sinal de humilhação, de buscar o Senhor e subir à casa do Senhor.
Quantas pessoas hoje dizem, não vou à igreja porque estou passando essa dificuldade. Não vou à igreja por esse problema. Não vou à igreja porque tem essa outra situação. Não vou à igreja, e inventa qualquer desculpa e se embasa em qualquer situação. Mas aqui nós vemos o que? Ezequias confiando no Senhor. Ezequias não reuniu ali o seu conselho de guerra. Ezequias não pegou os seus principais e foi se aconselhar, não. Ele foi para a casa do Senhor. Ele buscou na casa do Senhor. Então, meu querido, se você tem uma proposta, ou até mesmo um parecer de alguém, pode ser o especialista que for. Lembre-se que o Senhor é o generais dos generais. Ele é o Senhor das guerras. Ele é o Senhor Todo-Poderoso. Ele é o médico dos médicos. Ele é o Senhor dos senhores. Ele continua ainda operando milagres hoje. Então confie no Senhor. Suba à presença de Deus. Não deixe de estar na presença de Deus. Não deixe de estar na casa de Deus, que o Senhor verdadeiramente vai fazer sinais para a tua vida. E isso é justamente onde? Primeira coisa, no campo da mente. Você tem que depositar a sua confiança no Senhor. Porque olha como conclui justamente esse texto aqui, esse fato. No versículo 35 diz assim: ainda há no versículo 6 a profecia que Isaías, que aqui estamos no período do profeta Isaías, Isaías vai e diz a Ezequias, fique tranquilo, no versículo 6 aqui, diz assim a profecia que Isaías: dizei isso a vosso Senhor, assim o Eterno, diz o Eterno, não temas, não tenha medo das palavras que ouviste, das blasfêmias as quais os asseclas do rei da Síria me afrontam. Então assim, não tema as palavras dele. Por quê? Aquelas palavras, irmão, só tinham uma função: entrar na mente de Ezequias, entrar na mente do povo e causar medo, pavor, terror. E Isaías diz justamente, não temas, confia no Senhor. Você tem que trazer a sua mente cativa e obediência a Cristo Jesus, a palavra, ao que Deus diz, e não aquilo que as pessoas estão dizendo para você, e não aquilo que a situação está dizendo para você. E aí o versículo 35 diz assim: assim naquela mesma noite o anjo do Senhor partiu e matou 185 mil guerreiros que se encontravam no acampamento dos assírios. Quando o povo se levantou ao raiar do dia, lá jaziam sobre a terra todos os cadáveres. Então veja, irmãos, em uma noite, um só anjo, o anjo do Senhor, matou 185 mil soldados. O Senhor deu livramento. O Senhor pelejou aquela guerra por Judá. O Senhor pelejou aquela guerra por Ezequias. Sabe por quê? Porque pela manhã, durante aquele dia, ele subiu à casa do Senhor e buscou o Senhor. E na mesma noite o Senhor trouxe resposta, irmão. Na mesma noite. Porque quando nós nos colocamos de joelho diante do Senhor, o Senhor guerreia por nós, o Senhor peleja por nós. E eu quero finalizar aqui fazendo a leitura de alguns textos do Salmo 50, versículo 15, que diz: invoca-me no dia da tua angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. O Salmo 55, do versículo 16 a 18, diz: eu, porém, invocarei a Deus, e o Senhor me salvará. De tarde e de manhã e ao meio-dia orarei e clamarei, e ele ouvirá a minha voz. Livrou-me em paz a minha alma da peleja que havia contra mim, pois havia muito comigo. Ele orava que hora? Pela manhã, de tarde e ao meio-dia. Então ore, meu irmão, 3 vezes ao dia. Se a sua situação está difícil, se a sua situação está complicada, você precisa então aumentar a sua oração. Se você não aumentou a oração, se você não aumentou o jejum, se você não aumentou a leitura da palavra, é porque a situação está boa. Isso não está te incomodando, porque se isso verdadeiramente estivesse te incomodando, você aumentaria sim a sua intensidade nessas batalhas. E o Senhor diz, não tenha medo. É o que o Senhor fala a Josué no capítulo 1, do versículo 6 ao 9. Esforça-te e tem de bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei e a seus pais lhe daria. Então somente esforça-te e tem de muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nela dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Esforça-te, tem de bom ânimo, não temas, irmão, não temas, não
temas, por quê? E nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, para onde quer que você andares. 2 Coríntios 10:4 diz, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Então, meu irmão, quais são essas armas espirituais que nós temos que usar? Justamente jejum, oração e a palavra. E quando nós lemos também o versículo 3 e 4 aqui de 2 Coríntios 10, vai dizer, não deixe que nenhum sofisma, nenhuma palavra de engano entre na tua mente e te engana, mas antes traga cativa a tua mente em obediência a Cristo Jesus. Ou seja, você não deixar, não permitir com que a sua mente seja levada por vãs palavras, como essa de Senaqueribe, ou por outras palavras, ainda que sejam verdadeiras. Ainda que sejam verdadeiras, palavras de afronta, palavras de que não haverá como, que não tem jeito. Há jeito sim, o Senhor pode todas as coisas, confia nele, confia nele. E aqui, o Senhor pelejará por vós. Deuteronômio 3:22 diz assim, não os temais, porque o Senhor vosso Deus é quem peleja por vós. Então, meu irmão, não tema os inimigos, não tema as afrontas, não tema as decisões. Teve uma decisão, já está decidido judicialmente, mas o Senhor é o juiz dos juízes. Ele julga a tua causa. Porque já teve um diagnóstico. O Senhor cura, o Senhor faz nova todas as coisas, o Senhor restaura. Amém? E por fim eu quero deixar aqui para você Provérbios 28:1, que diz assim, os ímpios fogem sem que haja ninguém a persegui-los, mas os justos são ousados como leão. Veja, irmãos, os ímpios fogem sem ninguém estar perseguindo, mas nós não. Nós que confiamos no Senhor somos valentes como leão, ousado como leão, irmãos. O leão, ele não é o rei da selva porque é o maior, porque tem mais força. Não, porque nós sabemos que existem outros animais que têm mais força do que o leão. Mas é porque ele não foge. Ele não se intimida. Então, meu irmão, você tem Deus. Minha irmã, você tem Deus. Meu querido, minha querida, nós temos o Senhor, então clamemos ao Senhor. Coloquemos a nossa mente cativa em obediência a Cristo Jesus para esse novo tempo, para essa nova estação, para Deus te levar para o próximo nível. Amém? Pai, nós te pedimos que o Senhor possa tocar em cada mente, em cada coração. Traga cada mente cativa em obediência a Cristo Jesus. Que o temor, que o medo não venha tomar conta dos corações da mente, não, mas que a nossa mente esteja firmada em Ti, nas Tuas promessas, na Tua palavra, porque nós sabemos em quem temos crido, nós esperamos em Ti, porque Tu és o Deus da nossa salvação, Pai. Nós colocamos, depositamos toda a nossa fé, todo o nosso coração tão somente em Ti, em nome de Cristo Jesus. Amém. Deus abençoe a todos.